Ainda não apareceu aqui não, professora. Para mim também não. Que coisa esquisita. Aqui, acho que ele está demorando para... Ele não Professor, está me acho que já dando... está gravando. Aqui para mim está aparecendo. Está aparecendo para você? Aqui apareceu no chat para mim, a gravação foi iniciada. Só que não está Então aparecendo pronto. nada na tela. Aí apareceu agora. Agora apareceu na tela. Agora que apareceu para mim. Ok. Então vamos lá. Então nós temos aí 7 sentidos, né? Já falei um pouco sobre isso. Há um consenso de que hoje são 7 sentidos, mas essa conta depende. Em um manual antigo da Linda Davidoff, ela elencava 11, mas o que ela fazia? Ela desmembrava as várias sensações táteis. Então, ela contava como separados o sentido do calor, do frio, da dor, né? Então, é por isso que a conta dela dava 11, porque ela considerava esses 7 aqui, quer dizer, esses 6 aqui, né? 6 desses, e o tato ela desmembrava em 5, né? Pressão, calor, contato, dor e frio, se não me engano. Bom, mas há um consenso hoje mais, né? Quer dizer, há uma ideia mais aceita de que são 7. E aqui nós temos uma ilustração desses 7. Vocês conseguem ver o cursor ou não? Não, professor. Tá. Então, temos aqui a visão, o olfato, no sentido horário, né? O paladar, o equilíbrio, a audição, o tato e o sentido sinestésico. E aí, a nossa aula é falar um pouquinho, né? Eu falei um pouquinho sobre a audição na aula passada. Então, vamos aí para, que são vídeos curtos, né? Didáticos, né? Até um tanto infantis, mas são animações, né? E dão para a gente aí elementos para uma discussão. Então, vamos primeiro à audição. Eu vou colocar aqui no play, não sei se eu colocando aqui é suficiente para vocês assistirem, se não, vocês dão um play aí, vamos ver. Vocês conseguem ver? Sim. Oi? Sim! Ótimo. Sim, dá para ouvir. Aqui se conta 5, né? Professor, coloque em tela inteira, por favor. Deixa eu ver aqui em tela inteira. É embaixo à direita. Acho que não dá não, professor. Eu coloquei aqui no meu, no Eu meu acho que deu. cada pessoa tem o controle do seu próprio vídeo. Então. Bom. Eita, o que aconteceu aqui? Vocês me ouvem, gente? Sim. Sim, mas... Parou a Sim, gravação. Não, parou. Só caiu mesmo. Parou, mas já tinha terminado o videozinho, né? Então, aqui foi mais ou menos o que eu disse na aula passada sobre o funcionamento da audição, que é um princípio
basicamente mecânico, né? Então vamos para algumas considerações, né? Bom, vocês viram que para que a gente ouça alguma coisa, é necessário que estejam preservados esses elementos aí desse caminho, né? Então a gente tem que ter um tímpano íntegro, a gente tem que ter os ossículos, nós temos que ter aquelas membranas íntegras, né? Nós temos que ter lá ao final, né, um nervo auditivo íntegro. Então, o que é a surdez? Como é que vocês explicariam a surdez para o incauto? A má formação de alguma dessas partes? Olha só, isso é um gancho interessante, né? Porque, deixa eu ver se a gravação continua, porque como eu tive que... Aqui Não, tá tá tudo aparecendo correndo que bem. continua, professora. Normal. Ótimo. E como caiu ali, opa. Ai. Então, de fato, né? A questão é que para que a gente ouça alguma coisa, você tem que ter íntegros esses elementos aí. Se porventura um desses elementos tem algum dano ou uma malformação, enfim, ele não existe, ou há uma lesão, é claro que isso vai comprometer a audição. Então, nós vamos ter basicamente dois tipos de surdez: a surdez mecânica e a surdez nervosa. Qual a diferença entre a surdez mecânica e a surdez nervosa? Na mecânica, você tem um dano a uma formação em alguma dessas estruturas, e a nervosa seria a não capacidade de transformar isso em estímulos nervosos. Creio. Muito bem. Então, a nervosa tem a ver com um mau funcionamento, alguma falha ou ausência, enfim, uma lesão no nervo. Ocorre, por exemplo, se você fura o tímpano, né? Se você não nasceu com um daqueles ossículos. E observem que, a depender do tipo de surdez, o tratamento é distinto. Então, por exemplo, se for um problema no ouvido médio, ou seja, com aqueles ossículos, qual seria o caminho? Quando você não tem um osso, quebra um osso, o que você faz? Não tem como pôr gesso, né, gente? E aí? Quando uma pessoa perde uma perna, o que se faz? Coloca uma prótese? Exatamente. Então, um caminho aí é implantar um ossículo, né? Fazer uma prótese ou do bigorna, né? Enfim, então esse é um dos tratamentos. E se a surdez for uma surdez nervosa? Porque o que o nervo faz? Conduz estímulos nervosos. Ele captura o estímulo e traduz a informação mecânica, aquele padrão de oscilação de ondas, em um estímulo eletromagnético, não é isso? Para ir até as áreas de processamento no cérebro. Então, você tem que implantar um dispositivo que faça essa função. Geralmente é aquele implante coclear, entenderam? Sim. Ok. Então vamos lá. Vamos agora fazer aqui né? A gente já falou um pouco disso, mas 2 vídeos curtos, né? Bom dia. Hoje nós vamos conversar sobre as orelhas e a audição dos gatos. A orelha do gato é um órgão responsável pela audição e também pelo equilíbrio do gato. Assim como as pessoas, quando tem algum problema de ouvido, a pessoa acaba ficando desequilibrada, né? A mesma coisa pode acontecer com o gato. Professor, Oi? Tá diferente. A gente tá com um controle diferente. Os felinos, de maneira geral, possuem Desculpa, não entendi. A gente tá com o controle do slide, a senhora começou antes, aí pra gente começou depois. Aí eu não dava para entender nem o seu vídeo, nem o nosso.
Eu não Tá, sei o que então que aconteceu. vocês Professora, quando vão você for soltar combinar, os vídeos, você desliga o seu microfone. Eu acho que se você fizer isso, não tá sei, né? menos. Tá, então eu vou fazer isso, mas vamos combinar assim? Vocês preferem dar o controle aí ou eu dou aqui, todos assistem sincronicamente comigo? Acho que o problema é o Teams, professor. É porque quando você passa e dá play, automaticamente ele já dá o controle pra gente, assim. Não é nem a gente que tá dando play. Quando você dá Entendi, play, ele dá play sim, pra gente, mas ele dá a opção da gente aumentar, abaixar o entendi. volume. Fica em outra trilha Então o eu vou nosso. fechar, entendi. Então eu vou fechar o meu microfone e aí vocês acompanham aí esse primeiro vídeo dos gatos e na sequência assistam o dos morcegos. Eu vou continuar assistindo aqui para ter mais ou menos uma ideia do tempo, tá bom? Tá bom. Beleza. Terminaram de assistir, pessoal? Sim. Bom, por que eu incluí esses dois vídeos curtos, né? Em parte por conta daquilo que eu já sinalizei na aula passada, né? De que o sistema sensorial, a sensibilidade do sistema sensorial varia entre as espécies. Nós, humanos, ouvimos sons entre 20 e 20 mil hertz, mas os cachorros ouvem até mais ou menos 45 a 50, né? Mil hertz, e os morcegos, né, os gatos mais ainda e os morcegos mais ainda, né? Então, em termos, né, desses estímulos à nossa volta, o nosso aparato auditivo, ele dos humanos, né, ele tem menor sensibilidade do que
desses animais, e isso vai variar entre as espécies. É importante que vocês atentem para isso, né? Isso, obviamente, gera questões muito interessantes a respeito daquilo que... questões até de cunho filosófico, né? O mundo é como nós percebemos ou não? O que vocês acham? Eu acho que depende de quem está percebendo, professora. Exatamente, né? Depende de quem percebe, né? Então, a filosofia discute, né, essa questão, né, do idealismo, né? Enfim, lá na filosofia existe todo um debate a respeito dessa... Vem desde antes, desde Platão, com a sua alegoria do mito da caverna, né? A respeito do que efetivamente é válido afirmar, né, ou se conhecer a respeito do mundo, né, ou da realidade. Bom, então vamos ver um pouquinho agora da visão. Tá. Em relação aos morcegos, vocês viram que eles usam, né, muito a audição como um sentido, né, para se localizar e se movimentar no espaço. A partir da ecolocalização, os morcegos eles criam um mapa tridimensional do espaço, né? Então ele emite um som de alta frequência, bate um objeto e aí há um retorno dessa onda, e com isso ele vai criando um mapa tridimensional do espaço, e é muito rápido, né? E aí, imagina se a gente pudesse ouvir esses sons de altíssima frequência, né? Eu acho que eu enlouqueceria, né, em meio a tantos morcegos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco da visão agora. Gente, deem play aí, por favor. Assistiram? Sim. Sim. Bom, então,
Vamos falar um pouquinho sobre a visão, né? Isso aí foi muito breve, né? Como eu disse, eu escolhi vídeos curtos. Vocês podem ver que essa série de vídeos, ela é até muito voltada assim para crianças, é bem didático, né? E eles elencam 5, mas a gente está vendo que são 7, né? Tanto é que eu não achei os 2 outros dentro dessa série. Mas vamos lá. Mas é uma animação, dispensa grandes apresentações, né? O que acontece? A imagem é projetada na retina, né? E a depender. Então, assim, às vezes aquele globo ocular ele pode ser mais comprido, né, ou mais curto, e isso vai afetar a projeção da imagem. Então, muitas vezes a gente usa óculos justamente para fazer esse ajuste da imagem. Essas lentes aqui são corretivas, portanto, né, para ajustar a imagem na posição correta. E a retina, que é aquela camada mais interna, né, que foi ilustrada aqui, essa retina, eu não incluí essa informação aqui, quer dizer, esse vídeo não inclui essa informação. A retina ela é o seguinte, tem um ponto dela onde há uma reentrância, tá? Essa reentrância, meio que uma pequena concavidade, é chamada de fóvea. E, embora existam vários tipos de células fotorreceptoras, nós temos que falar especialmente de 2, dos cones e dos bastonetes. E há muito mais bastonetes, mais ou menos, né, 120 milhões de bastonetes, né, por olho. E poucos, comparativamente, menos cones, cerca de 6 milhões. E a maior parte dos cones estão localizados ali na fóvea. O que acontece? Os cones, eles são responsáveis por uma visão mais de maior resolução e também pela percepção de cores, tá bom? Só que para você estimular os cones, você precisa de uma quantidade muito maior de luz. Por isso que à noite todos os gatos são pardos, né? Ou seja, a gente não enxerga cores à noite, a não ser que tenha muita iluminação. Porque tendo uma quantidade, né, maior, né, uma intensidade maior de luz, como é o dia, a luz solar, né, enfim, há a estimulação dos cones e a consequente percepção de cores. De resto, como a noite tem menos iluminação do que o dia, somente os bastonetes estão aí, eles têm menor sensibilidade, ou seja, eles precisam, né, de menos luz para dispararem para capturarem a informação, enquanto que os cones não, vão precisar de muito mais luz. Então, a sensibilidade dos bastonetes, na verdade, ela é maior, né? Eu acho que eu tinha falado o contrário, porque precisa de pouca luz para estimulá-los, enquanto que os cones precisam de mais luz, e daí é que você vê cores. Existem algumas teorias a respeito do porquê que a gente vê as cores, e elas não são excludentes exatamente, né? Então, tem uma teoria chamada teoria tricromática, que diz que nós temos 3 tipos de cones, cada um responde a um comprimento de onda, porque a luz, pessoal, é um tipo de estímulo que se propaga em um campo eletromagnético. E se você olha esse campo eletromagnético, a faixa, né, que nós somos sensíveis, ela é bem estreita, porque nesse campo eletromagnético existem outros tipos, né, de estímulos, né? Por exemplo, raio-x, luz ultravioleta, infravermelho. A gente não vê, né, um raio-x, a gente não vê um raio infravermelho ou violeta. Outros animais têm essa sensibilidade, mas nós humanos não. Justamente por conta disso, porque a faixa a que nós somos sensíveis neste espectro eletromagnético, ela é bem estreitinha, né? E a luz, ela tem diferentes comprimentos de onda, e aí essa teoria tricromática diz que existem esses cones que têm sensibilidades específicas para esses comprimentos de onda. E aí a gente veria 3 cores básicas aí, né? Mas se a gente vê mais de 3, é por conta, digamos assim, da combinação dessas estimulações. Entenderam? Entenderam, gente? Sim.
Então, como explicar Nossa, me fugiu agora, o daltônico. Essa pessoa ela teria dois ou um tipo desses cones, né? Exatamente. Não Né? teria os três. A teoria é porque existem também diferentes tipos de daltonismo, né? Sim. Então é por aí, né? Mas tem uma outra. Mas, por exemplo, a teoria tricromática. Ai, gente, eu não falei da audição. Depois eu tenho que voltar na audição e explicar as teorias, né, para a audição. Mas a teoria tricromática ela não explica um fenômeno chamado pós-imagem. Vocês sabem o que é uma pós-imagem? Alguém sabe o que é uma pós-imagem? Não sei, professor. Mas vocês já devem ter visto isso. Assim, né? Você olha fixamente para uma imagem, por exemplo, a bandeira do Brasil, mas com cores diferentes da verde, amarelo, azul e branco, tá? E você olha ali fixamente para essa bandeira um tempão. Aí depois a bandeira some, aquela imagem some, e aí existe um ponto de fixação na tela branca. E aí você vê a bandeira do Brasil com as cores exatas, mesmo que a imagem não esteja sendo projetada. Já tiveram essa experiência? Já. Pode ser uma bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, uma imagem de Cristo. Eu já vi várias variantes dessas. Já viram isso? Ou não? Já na minha matéria de percepção, a gente tinha uma aula prática, daí teve que. O pessoal trouxe um TikTok que alguém encontrou, eu não consegui salvar, se eu conseguir encontrar seria muito bom. É um TikTok de uma pós-imagem, só que é uma cor. É uma espécie de azul que a gente não consegue enxergar no espectro normal. Daí você tem essa imagem, aí apresenta uma outra imagem, e aí você fecha o olho. Quando você fecha o olho, por alguns segundos você consegue enxergar esse ponto azul, assim, no fundo da. Que não tinha sido projetado antes, Que né? não tinha sido projetado antes. É um azul meio que novo, assim. É uma É, surpresa conseguir ver ele, porque ele é bem isso é diferente do uma comum. Isso é uma pós-imagem, ou seja, né, é a possibilidade da gente ver alguma coisa que não está sendo projetada, mas dura muito pouco essa percepção, né? Então, a teoria tricromática, e é uma percepção de cores, né, diferente daquela que você viu imediatamente antes, né? Então, a teoria tricromática ela não consegue dar conta deste fenômeno. Então, existe uma outra teoria que a imagem que eu recorro é como se fosse uma gangorra. Imagine uma gangorra, né? Alguém está embaixo, o outro está em cima, e ela fica assim, né? Então, essa teoria é mais ou menos nesses moldes. Ela diz o seguinte, que os cones, na verdade, teriam duas partes. Quando uma é estimulada, você vê essa cor aqui, tá? Mas quando essa cor some, ou seja, a imagem some, para restaurar esse equilíbrio, essa gangorra faria isso, ó, até voltar ao equilíbrio, sabe? É como se ela estivesse sendo estimulada. Sabe quando você está numa gangorra e você sai de repente, o outro, né, e há um peso muito grande, a outra parte também desce, né? Quando você sai de repente. Não é assim que acontece? Sim. É mais ou menos isso, só que assim, a ideia é que os cones teriam duas partes. Então você estimula uma e a outra, ela é um mecanismo de inibição recíproca. Então, se você estimula essa parte do cone, a outra está inibida. Mas quando essa estimulação cessa, ela, para restaurar esse equilíbrio, ela faz isso aqui, olha, até que seja restabelecido. Entenderam esse movimento? E com isso você tem uma pós-imagem de uma cor que é a cor responsável, né, associada à segunda parte do cone. Entenderam mais ou menos a lógica? Entenderam, gente? Sim. Bom, e é por isso que a gente não tem algumas experiências assim do tipo, vamos a gente fala azul esverdeado, né? Mas, por exemplo, um azul amarronzado, alguém vê? Não. Né? Então, a gente não consegue nem imaginar algumas combinações justamente porque elas são opostas. Né? O pessoal da arquitetura trabalha muito, né, com alguns princípios. A percepção, gente, esse curso de percepção é muito da arquitetura,
porque em termos de percepção, e a gente tem muitos estudos sobre percepção visual e auditiva, justamente porque para nós humanos são os sentidos que parece que são os nossos principais sentidos guias, né? Então, assim, há muitos estudos, principalmente percepção visual, e segue-se aí percepção auditiva, comparativamente, muito mais estudos do que percepção tátil, né? Embora não estou dizendo que não tenha, mas comparativamente esses estudos sobejam, assim, né? E aí o pessoal do design, da arquitetura, do desenho industrial tem um baita interesse em percepção para entender esses mecanismos que influem sobre a percepção de cores. Então, como montar um ambiente baseando-se nestes mecanismos perceptuais, para eles é uma informação muito relevante. Eu tinha esquecido, já que eu falei dessas teorias para explicar a percepção de cores, de falar um pouco das teorias explicativas sobre a percepção de sons. Porque o que acontece? Vocês viram, e aquele videozinho do gato mostra que a nossa anatomia, ela, né, quer dizer, entender essas sensações e depois as percepções, mas a gente está falando aqui muito de sensação, também a gente tem que olhar para essa anatomia, né? Então, quando você olha para a anatomia do sistema auditivo, você tem lá no ouvido interno a cóclea, né, que é uma estrutura óssea em formato de caracol. Isso tem uma implicação para a percepção de sons. Existem algumas teorias para explicar como nós ouvimos os sons, elas também não são excludentes. Então, por exemplo, tem uma teoria, que é a teoria da frequência, que diz que o nosso cérebro consegue interpretar um som porque a frequência do impulso elétrico, ela traduz a mesma frequência da onda que entrou. Então, assim, ela codifica a frequência igual. Então, entra, vamos supor, um som de 30 Hz, esse impulso, né, ele vai ter uma frequência idêntica ao som que entrou. Então, essa seria uma forma do cérebro entender o som. Né? Isso é informação. Entenderam a teoria da frequência? Tudo certo, gente? Tudo certo. A outra teoria é a teoria da localização. Então, imagine assim, a onda chegou lá no ouvido interno. E aí, você tem a cóclea. E sabe aquela membrana basilar que reveste, que passa por toda a cóclea transversalmente? Sobre ela estão as terminações ciliares do nervo auditivo. Só que como ela é em caracol, né, então o cílio que está bem na entrada do caracol, ele vai vibrar de uma forma diferente do cílio que vibra no meio do caracol. Ou que talvez nem vibre na parte mais interna do caracol, entenderam? Entenderam? Tem essa anatomia aí em caracol é muito importante. Por quê? Porque é como se o cérebro, isso permitiria ao cérebro construir um mapa da localização do cílio do nervo. Então, a depender da localização, quer dizer, né, e isso vai implicar em diferentes, como é que eu posso dizer, intensidades do estímulo. Então, chegou ali na cóclea, tem os cílios, né? Então, ali vai chegar com mais intensidade essa informação. Mas lá no meio, isso já vai ser menor. E mais adentro ainda, menor ainda. Então, a depender da intensidade, pode ser que lá na parte terminal, né, da cóclea, terminal, eu estou contando o início, né, ali da entrada do ouvido interno, então lá bem no meiozinho, talvez esse estímulo nem chegue, ou a perturbação seja ínfima. Então, isso, né, o cérebro é como se ele tivesse um mapa de cada cílio claro que eu estou exagerando um pouco, mas a ideia eu estou descrevendo a chamada teoria da localização. Então, o cérebro, ele consegue, né, codificar uma informação, né, ou melhor dizendo, decodificar uma informação que chega pelo nervo auditivo, porque ele interpreta a posição, né, digamos assim, de maior intensidade daquele estímulo, considerando esse mapeamento
que a do próprio nervo auditivo. Entenderam? Tudo certo? Mais ou gente? menos. Não, deixa. É porque é meio abstrato, né? Imagina, você tem uma estrutura que é um caracol, tá? Ok? Você tem um caracol. Ele tem várias voltas sobre si. E aí vem um estímulo. Então, imagina que essa estimulação ela tem que passar por todo esse caracol, tá bom? Mas se essa estimulação... E lembrando que essa estimulação, como é que vai ser isso? Lembram que tem uma espécie de líquido dentro da cóclea. Então, esse líquido vibra e aí faz essa membrana vibrar. E uma vez que a membrana vibra, é que existe, né, a estimulação do nervo auditivo nas suas partes, né, ciliares. Então, imagine o seguinte, são vários cílios, o nervo ele vai se ramificando e criando pequenas terminações ciliares, tá certo? E aí, depois essas terminações ciliares se juntam e compõem ali a fibra do nervo auditivo. E aí, o que acontece? Só que essas terminações ciliares, elas estão dispostas, né, sobre a membrana basilar, que passa no meio da cóclea. Só que a cóclea, ela é nesse formato de espiral. Então, você não pode assumir que um som que tem uma intensidade X, duas intensidades. Vamos imaginar uma intensidade, uma frequência mais baixa e uma frequência mais alta. Então, o que é frequência? Né? O número de ciclos por segundo, como nós já vimos na aula passada. Então, vai ter sons de mais alta frequência e sons de mais baixa frequência, lembrando que nós captamos entre 20 e 20 mil Hz, tá certo? Então, um som, por exemplo, de 100 Hz, não, de 500 Hz, versus um som de 1.500 Hz, vocês acham que o líquido dentro da cóclea vai vibrar da mesma forma? Não. E aí, vamos imaginar a posição de uma terminação ciliar do nervo bem na entrada da cóclea e uma outra lá no fundo da cóclea, lá bem no meiozinho. Se esse som for muito fraquinho, vocês acham qual a probabilidade, com que força essa estimulação chega lá no final da cóclea? Versus, com que força, isso a gente está falando daquele som que eu falei de 500 Hz, né? E se for de 1.500 Hz, vocês conseguem entender que a intensidade desse estímulo lá na parte mais interna da cóclea é diferente? Sim. Porque ela é em caracol, gente. Ela é em caracol. Entenderam? Né? Então, então, será que essa terminação ciliar, né, com uma frequência mais baixa lá no meio, será que ela vai disparar algum sinal? O que vocês acham? A probabilidade é baixa, né? Bom, quanto mais fraca for essa frequência, menor a probabilidade daquela terminação ciliar mais interna disparar alguma coisa. Concordam? Sim. Então é isso. Então, aí o que acontece? Então, uma forma da gente entender o som, como o cérebro entende um som, né? Vai depender em qual posição, né, esse estímulo chegou, considerando a própria anatomia da cóclea, entendeu? Então, assim, é um princípio de localização, né, em que ponto bateu, né, aquela estimulação, né? Pode ser que ela não chegue totalmente, ou chegue muito fraquinha lá na parte mais interna da cóclea. Entenderam? Ou está confusa ainda? Agora ficou mais tranquilo de entender. Ok. E a terceira teoria é a teoria da rajada, porque daqui a pouco vocês vão ver um outro videozinho que explica como que se dá a transmissão do impulso elétrico. O que acontece? É porque daqui a pouco eu vou falar disso, mas é assim. O neurônio, ele dispara um sinal elétrico quando ele é despolarizado. Daqui a pouco no vídeo isso vai ficar mais claro. Mas para voltar a disparar, ele tem que ser repolarizado para novamente se despolarizar, entenderam? Entenderam isso?
Sim. Sim. Então, esse período que leva para o neurônio ser repolarizado, para novamente ser despolarizado, e aí a despolarização é que vai caracterizar esse impulso elétrico, tá certo? Mas esse período que ele demora para se repolarizar, a gente chama isso de período refratário, ok? Então, a teoria da rajada, ela é baseada nessa questão do período refratário. A teoria da rajada, imagina uma metralhadora que dispara uma saraivada de balas. Então, essa teoria, ela diz o seguinte, que grupos diferentes de neurônios disparam, aí aí ele perde a capacidade de enviar estímulo porque ele precisa ser repolarizado, ou seja, há um período refratário para esse conjunto de neurônios. Aí um segundo grupo faz um outro disparo. Então, é como se fossem assim, grupos diferentes de neurônios disparando, mas em tempos diferentes, como se fosse uma rajada de disparos. Mas esse conjunto aqui primeiro, aí repolariza. O segundo dispara, repolariza. O terceiro, entendeu? Então, essa é a teoria da rajada. Ela pressupõe que diferentes grupos de neurônios disparem em tempos distintos, como se fosse uma saraivada, mas ao invés de ser uma saraivada de balas, seria uma saraivada de estímulos neurais em tempos diferentes, considerando o período refratário dos neurônios. Isso se aplicaria principalmente para sons de altíssima frequência para os ouvidos humanos. Então, vai depender muito, como eu disse, essas teorias elas não são excludentes, porque elas se aplicam a sons de diferentes frequências. Então, para sons de frequência mais baixa, a teoria da frequência explica. Para sons de frequência média, né, você tem aí a teoria da localização. E para sons de alta frequência, você tem a teoria da rajada. Entenderam? Sim, mas professora, essa teoria da rajada não é o mecanismo normal, tipo, do neurônio? Dele ir propagando essa informação? Não. Mas a diferença é que você tem diferentes conjuntos disparando em tempos diferentes, entendeu? Tipo assim, como se fosse pá, 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 uma rajada de disparos, mas em times diferentes. Conjuntos de neurônios. Vários neurônios, né? Uma grande quantidade. Entendi. Tá? Tudo certo, pessoal? Vamos adiante? Posso ir adiante? Então, aqui novamente um vídeo aqui sobre a visão entre animais. Deem um play, por favor. Esse é um pouco mais longo, vamos encurtar, talvez. Como os animais, você sabia que pombos têm visão mais aguçada do que a nossa? Você já se perguntou como os animais veem o mundo? E os pássaros? Professora, desliga seu áudio.
Sim. Pronto, pessoal, terminaram? Sim. Eu tenho algumas breves considerações aqui a respeito desse vídeo. Vocês, aí da psicologia principalmente, que fizeram análise do comportamento, muitos estudos em análise do comportamento são feitos com pombos. Os pombos são condicionados em situações, por exemplo, a guarda costeira americana tem vários projetos, né, de condicionamento com pombos para resgate. Acho que saiu a compartilhamento, né? Para resgate de pessoas perdidas no mar. Eu já vi um vídeo muito interessante em que eles condicionavam os pombos, treinavam esses pombos para identificar pessoas perdidas, ou no mar, ou na neve, que às vezes você tem lá, né, um avião caiu em tal lugar, ou um barco afundou, e às vezes você vai com um helicóptero, e os nossos olhos, vocês viram que os pombos, se a gente olha lá de cima, um concreto, a gente não vê a questão, né, a gente não tem essa percepção do gradiente de textura. Mas os pombos, né, lá numa distância muito mais alta, eles veem aqueles detalhes, ou seja, eles têm essa percepção, né, do gradiente, ou seja, da diferença de textura, mesmo estando muito mais longe do que a gente. Então, eles têm uma acuidade visual muito maior do que a nossa. Então, não sem surpresa, eles são usados nesses treinamentos para resgate de pessoas que poderiam escapar aos olhos humanos. E aí, quando a gente vai continuar o assunto de percepção, isso tem muito a ver, por exemplo, com figura fundo. Então, imagine o seguinte, vamos supor que um avião caiu, um avião branco, né, com fuselagem branca, caiu no meio da neve. Né? E você, né, numa montanha. Então, você vende helicóptero para o resgate e, obviamente, seu voo não pode ser muito baixo. Né? O helicóptero ou outro avião para resgate. Né? Você está no meio da montanha. Né? Então, você tem que voar a uma altura segura. Mas, para os olhos humanos, pode ser muito difícil distinguir o avião, que é branco, da neve que recobre as montanhas. Então, esse jogo, esse contraste, muitas vezes, dificulta para a gente para identificar um objeto, ou seja, distinguir a figura em um fundo. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Ou um homem no mar. A gente não tem essa acuidade visual, mas os pombos têm. Então, eles foram treinados, eles foram sujeitos aí por muito tempo e de alto êxito, né, em missões de resgate. Os pombos já foram utilizados em controle de qualidade. Eles são treinados, por exemplo, para, numa esteira, bicar, apontar, acusar, né, isso ele faria bicando, né, objetos com alguma que foge do controle de qualidade, justamente porque eles têm uma baita acuidade visual muito maior do que a nossa. Interessante, né? Ela falou ali de ponto cego. Alguém sabe o que é um ponto cego? É um ponto que você não vê? E por que a gente não vê? No caso, nós humanos temos um ponto cego? Temos. Nós temos um ponto cego. E esse ponto ele é cego por quê? Que é o alcance da visão limitado? Não, no nosso caso, esse ponto cego ele existe porque, assim, a condição para que você veja é que tenha receptores do nervo óptico. Então, esse ponto cego, no caso do olho humano, ele é exatamente assim, existe um ponto da retina que se a imagem for projetada neste ponto, você não vê, porque ela coincide exatamente com a saída do nervo óptico do olho, entenderam? Entenderam? Sim. Sim. E aí, gente, uma vez eu me envolvi em um acidente
eu estava indo na pista e aí eu estava na BR. Aí isso foi ali mais ou menos na altura de Santo Antônio do Descoberto. Na época, faz muito tempo isso, não tinha aquele trevo que tem hoje, que devem ter construído exatamente por isso. Mas na época não tinha o trevo. Indo para Goiânia, não sei se todos conhecem esse trecho, tá? Na época, você vinha na BR e quem vinha de Santo Antônio do Descoberto tinha que parar, porque a BR era preferencial. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Eu estava indo para Goiânia, na BR, na minha preferência, um carro veio de Santo Antônio e parou. Ele parou, eu pensei, ok, ele parou. Eu não acreditei quando ele saiu. Ele simplesmente saiu. Não teve como evitar a colisão. Felizmente, nem eu nem ele machucamos, mas o carro dele parou no meio da estrada. Assim, se eu não tivesse desviado, eu teria pego o carro dele de cheio, assim, bem na porta dele, e aí eu ainda tive um tempo de reação para me desviar, então a frente do carro dele pegou a lateral traseira do meu carro. Mas se eu não tivesse desviado, a colisão teria sido assim, olha, né, eu teria batido ele nessa posição. Mas aí o que eu fiz? Ele entrou e eu desviei e aí pegou aqui, ó, na parte traseira do meu carro. Entenderam a batida? Sim. E ele desceu do carro, sabe o que ele me disse? Eu não te vi. Eu não te vi. E você acredita ou não acredita nisso? Acredito. Pode acreditar, porque eu juro para vocês que quando ele falou isso, sabe o que eu pensei na hora? Eu falei assim, que droga, caí bem no ponto cego do olho desse sujeito. Não sei, para quem dirige, né, já deve ter tido essa vivência, né, de estar parado assim e sair e de repente você leva um baita susto porque passa uma moto, uma bike, que você fala assim, gente, como que eu não vi essa moto, essa bike, né? E assim, por um triz não existe uma colisão ou algo mais grave. Não sei se alguém já teve essa experiência, né? De realmente não ver uma moto ou uma bike que está cruzando na sua frente, praticamente. Como resolver isso, gente? O que vocês fariam para tentar driblar essa potencial armadilha da nossa visão? Como driblar isso, né? No caso do retrovisor, quando eu comecei a dirigir, me falaram para você, tipo, além de não confiar só no reflexo do retrovisor, você tentar mexer a cabeça um pouco, assim, para ver se muda. Muito bem. Se esse cara tivesse mexido a cabeça, ele teria me visto. Por quê? Que aí pode encontrar a parte que o olho recebe, né? A luz É porque o olho é o seguinte, nós temos dois olhos. E os campos visuais do olho direito e esquerdo são diferentes. A questão é que a gente não vê uma divisão entre o campo direito e esquerdo, né? A gente não vê ali uma marca divisória, porque o nosso cérebro integra isso, e isso, de novo, tem muito a ver com uma estrutura, né, anatômica em relação à recepção da informação visual, que é o chamado quiasma óptico. O que é esse quiasma? Essa integração, esse quiasma vem de qui, né, melhor dizendo, né, que é um X em grego. Então, as vias dos olhos, elas se cruzam. Na verdade, elas seguem o mesmo caminho, mas elas também se cruzam fazendo um X. E, com base nesse cruzamento da informação dos diferentes campos visuais, e também, né, nos caminhos, né, tem o caminho do campo visual direito, que segue à direita, tem o caminho do campo visual esquerdo, que segue à esquerda, mas há um cruzamento dessas vias. E o cérebro, ele integra essas informações do campo visual esquerdo e direito. Então, o que acontece? O cara estava de lado, ele me viu ele capturou uma informação com base em um campo visual unilateral. Se ele tivesse mexido a cabeça, ele teria feito esse ajuste para ajudar o cérebro a integrar a informação, que é o que o seu instrutor estava te dizendo, na verdade, entendeu? Entendi.
Para entrar no campo de visão mesmo, né? Para entrar no campo de visão mesmo, porque a imagem, a depender de onde ela está e dependendo de como você olha, ela pode cair, se situar em um campo visual apenas e ser projetada no ponto cego, enquanto que o outro olho está processando imagens de outro campo visual, entendeu? Vocês entenderam, gente? Sim. Professora, Não, é só uma curiosidade que a Isabela perguntou sobre a questão do nariz, que eu já ouvi falar disso mesmo, que a gente está o tempo todo ignorando o nariz, mas a gente consegue ver. É isso? É verdade? Deixa eu ver o que está no chat, porque eu estou com o chat fechado. Eu estou compartilhando, eu não sei se eu consigo abrir o chat. Alguém pode, então, me atualizar o que está sendo dito no chat? Não é isso. Foi isso, professora. Acho que o mais importante foi isso que ela acabou de perguntar, assim, sobre o nariz. O nariz mas seria... qual a pergunta? Alguém pode ler para mim, por favor? Professora, o nariz seria um ponto cego ou a gente só ignora ele na maior parte do tempo? Olha, eu diria que, primeiro, o nosso olfato comparado aos outros animais é pobre, né? Pobre no sentido... a gente, comparativamente, nós temos muito menos células. Gente, tem cachorro que é treinado para descobrir cadáveres debaixo da água, né? Drogas. É uma coisa impressionante. Eles têm um olfato 10 mil... Então, assim, o nosso olfato não é tão bom quanto o de outros animais. Mas o que acontece? Eu diria que é um sentido que tem menos estudos do que a visão. Não é um sentido, geralmente, muito guia para a gente. Eu acho que ele, de certa forma, é subestimado, né? Mas ele poderia ser mais utilizado se, por acaso, a gente viesse a ser privado de algum outro sentido. Então, com certeza, a gente prestaria mais atenção às sensações olfativas, né? Mas eu acho que é um sentido muito subestimado, sabe? Mas, de qualquer forma, nós não temos um olfato assim tão bom quanto outros animais também. Não é o nosso sentido guia principal, né? Oi? Acho que ela tá falando no sentido mais da visão, assim, do nariz tá aqui e a gente enxergar... obstruir, ser uma obstrução para o campo visual? Acho que nesse sentido, sim. Não. Tem a ver mesmo com a posição dos olhos, assim, sabe? A gente vai falar um pouco mais sobre Professora, eu vi uma vez, assim, um estudo sobre inteligência artificial, realidade virtual, assim, sobre VR. Daí, quando eles começaram esses estudos sobre VR, assim, criar essa realidade virtual no olho, muitas pessoas começavam a ter náusea. As pessoas começavam a ter muita náusea, assim. E aí eles não estavam entendendo o porquê, assim. Eu não sei se isso é uma relação direta. Daí eles perceberam que a falta do nariz na imagem que as pessoas viam, a presença dele, tirava um pouco da atenção dos olhos, assim. E eu não sei se tem uma... Não, sim. Assim, gente, é claro que... O nosso cérebro, como é que porque essa é uma discussão que eu ia levar mais adiante. Existe uma coisa chamada plasticidade neural, né? A partir das nossas experiências, e o Piaget, né, quando ele fala lá que é um teórico cognitivista, e ele vai propor uma teoria do desenvolvimento cognitivo em estágios. E ele fala lá da primeira fase desse desenvolvimento, que é aquele período sensório-motor. Então, o que é isso? A gente vai ajustando o nosso comportamento e, por extensão, as nossas percepções, a partir das informações sensoriais. E isso vai imprimindo uma certa organização, né, dentro do cérebro. E vai se cristalizando e se fortalecendo, e, na verdade, vai se reestruturando ao longo do desenvolvimento. Mas existe essa organização. Se, porventura, alguma coisa afeta, né, e essa organização implica, muitas vezes, em representações que a gente tem, por exemplo, do nosso próprio corpo.
Se a gente perde, se alguma coisa está ausente, isso afeta, né, essas representações. Eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta ou não. Isso afeta as nossas representações e aí as consequências podem ser imprevisíveis. Por exemplo, tem evidências que mostram que uma pessoa que perde uma parte do corpo e tem aquela sensação de membro fantasma, em parte se explica em função dessa organização do cérebro. Entenderam? Assim, uma percepção de esquema corporal em função mesmo das suas experiências de vida. Então, se tem um nariz, se não tem um nariz, se tem uma perna, se não tem, com certeza, quer dizer, eu estimo com alta probabilidade que isso afete, né, as nossas organizações de mundo, das relações. Agora, outra questão é, qual é a extensão da consciência que a gente tem dessa organização? Na verdade, muito pouca. Só então, na hora que alguma coisa se modifica radicalmente, é que talvez a gente perceba, né, tenha, ou pelo menos aí, a percepção, né, de que alguma coisa não vai bem, e aí você pode ter, talvez, até reações físicas. Por exemplo, sabe avião? Alguém, né, ou quem é que tem vertigem no mar ou no avião? Alguém tem, gente? Eu não estou acompanhando o chat. Alguém tem? Eu tenho em carro. Pois é, mas eu já tive em avião, nunca tive no mar. Sabe o que funciona muito bem para evitar essa vertigem? Eu fechar o olho. Por quê? Por que fechar o olho me ajuda a lidar com a minha vertigem? Alguém tem ideia? Assim, né? Tem os remédios, tem o Dramin, que as pessoas geralmente tomam antes, assim, e acabam dormindo e não sentem. Mas eu acho que também não ficar olhando para fora, né? Por exemplo, o carro ou o barco, enfim. Tá, mas por que fechar o olho me ajuda a passar a vertigem? Alguém tem ideia? Nada? Gente, é o seguinte, eu não sei se eu respondi primeiramente a pergunta que foi feita. Não sei se eu entendi se era isso mesmo, se é um caminho explicativo para o que foi relatado em relação à realidade virtual. Não sei. Faz sentido? Gente, eu não estou ouvindo vocês, eu não estou no chat. Não, não tenho ideia, professor. Eu não sei se tem ligação, não tenho ideia porque que fechar o olho influencia, porque para mim a sensação de movimento também pode implicar na náusea. Agora, para você, não sei. Se essa, agora ela falou de olhar para frente, ajuda, né? Mas Não, mas realmente você se concentra em outra coisa. Porque eu acabei mudando de assunto. Assim, eu estava fazendo uma digressão sobre a questão que foi colocada sobre realidade virtual. Eu vou responder essa questão do fechar o olho, mas se a minha digressão sobre representações mentais, sobre, né, relacionadas à própria organização da informação no cérebro, a partir de uma história de vida, se faz sentido em relação à questão posta, antes de adiante. Faz ou não faz? E aí, gente? Acredito que faz, professora. Porque eu não entendi muito a pergunta da realidade virtual. Uhum. Bom, mas a questão, voltando ao fechar os olhos, porque o que acontece? Os nossos sentidos estão trabalhando ao mesmo tempo. Você não tem visão processando informação, depois audição, depois paladar. Não. Há o que nós chamamos de processamento paralelo, ou seja, é um processamento simultâneo das informações que estão entrando e bombardeando os nossos diversos sistemas sensoriais, diferentes sistemas sensoriais. Então, o cérebro, ele processa essas informações em paralelo, tá? Então, o que acontece? Quando você entra num avião e você tem um registro visual,
né? Opa, está levantando, a Terra está ficando lá embaixo. Só que o seu sentido vestibular registra essas informações também de movimento, de equilíbrio, de gravidade, entenderam? E aí acaba que dá um curto-circuito, um short-circuit, digamos assim, cerebral, porque as informações são contraditórias, porque um sentido está informando que você está em movimento e o outro sentido está dizendo que você está parado. E um resultado dessas informações contraditórias é a náusea. Então, se você fecha os olhos, você está, né, impedindo que uma informação chegue para, né, e que seja uma informação contraditória em relação a outra que está sendo processada. Entenderam? Então, assim, fechar os olhos é uma forma de falar assim, não, eu não vou mandar para o meu cérebro informações contraditórias em relação ao meu sentido vestibular. E aí a náusea passa. Olha que interessante. Entenderam? Entendi. Bom, mas aí eu tinha falei de ponto cego, falei dos pombos. Pessoal, eu falei do ponto cego, de mexer a cabeça, existem outras questões importantes, assim, que a gente também, depois dessa minha batida, mas na época eu acho que eu já fazia isso. Eu ando com o carro sempre com a luz acesa. Tem uma outra coisa que é interessante, a cor do carro, né? Então, se você vê um carro amarelo, hoje nem existe carro amarelo, existem ainda os carros vermelhos, né? Versus um carro cinza, um carro chumbo na estrada, né? Então, esses carros que têm maior saturação, eles são mais visíveis, né? Então, até a cor do carro pode influir na percepção para o outro, né? A luz, a buzina. Então, agora o que eu faço? Se eu estou na posição do motorista que deve dar, né, a preferência, eu paro e mexo a cabeça. Mas se eu estou na posição de quem vem na preferencial, né, considerando essa minha experiência, eu dou uma buzinadinha, ou então eu aplico um reflexo de luz. E se eu tiver um carro, né, de maior saturação, melhor ainda. Né? Eu estou otimizando as chances para ele realmente me ver, entenderam? Entenderam, gente? Sim. Uma outra coisa que é interessante aqui, ela falou dos sapos que têm células para captação de movimento. Nós também temos, né? Em nós também já foram identificadas células que distinguem movimentos. Só se o estímulo mover é que essas células disparam. Tanto, no sapo a gente vê até em desenho, né? Se o inseto estiver quietinho, o sapo não vê, mas se o inseto mexe asinho, um pouco que seja, ele já estica a língua e pega. Porque é necessário, né? Quer dizer, é uma percepção baseada no movimento, né? E uma última informação antes da gente ir adiante, pessoal, é que tanto a visão quanto a audição, elas permitem a criação de um espaço tridimensional, tanto auditivo quanto visual. Quando a gente for falar de percepção de profundidade, eu vou resgatar isso. Mas se vocês puderem até lá, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, depois talvez eu até coloque o link, né, para esse vídeo. No YouTube você encontra o corte de cabelo virtual. Alguém já viu esse vídeo? Não. Eu vou sugerir lá, é divertido, de verdade. É um corte de cabelo, você fecha o olho, porque o convite é para uma experiência auditiva, não é para uma experiência visual, não. É ter uma experiência auditiva em vídeo do YouTube, auditiva. E aí você vai ver que realmente a posição das nossas orelhas, elas permitem que a gente tenha uma percepção tridimensional do som. Ou seja, a gente consegue dizer se o som está atrás, se está à direita, se está à esquerda. Quando você localiza o som no espaço, né, em termos de mais ao fundo, ao lado, para frente, isso é uma percepção de profundidade, ou seja, é uma percepção tridimensional do som. Né? E a posição relativa das nossas orelhas nos ajuda nisso. Tá? Então, por exemplo, se o som vem da esquerda, o som vai chegar primeiro aqui,
para depois chegar aqui. E o cérebro processa essa diferença de tempo. Ele é sensível a essa diferença de tempo, e aí ele te dá, com isso, uma informação sobre a posição, a origem do som. Diga. Eu não sei se os vídeos de ASMR, tem uns vídeos no YouTube que chama ASMR, e é justamente essa estimulação auditiva. Tem estimulação visual também, às vezes a pessoa fica passando a mão na tela, assim. Mas esse é bem fácil, depois eu vou linkar para vocês lá no Aprender, para vocês assistirem, para a gente falar de profundidade na próxima aula. Gente, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Por enquanto, só essas observações. Vamos adiante. Agora eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui, que ele é muito legal. Eu vou fechar o meu microfone.
E aí, pessoal, comentários? Interessante o vídeo. O senso de humor também é muito legal. Uma vez, alguns alunos me perguntaram como é que era a percepção, né, visual de cegos, né? Aí, Joyce, antes da gente ir adiante, é muito difícil imaginar nada. Não é, gente. Imagina, alguém ouve sons de alta frequência dos morcegos? É nada, né? Tá aí. Os sons de alta frequência estão aqui, mas pra gente é nada. É difícil mesmo, né? Mas para ele é nada. Então, da mesma forma que a gente não ouve sons, ele não vê as coisas. Quer dizer, eu ia falar simples assim, mas na verdade não é bem simples, né? Mas voltando aqui, eu tive uma turma, uma ocasião, em que eles perguntaram exatamente isso. Eu falei, gente, vamos fazer uma pesquisa. Então, vamos lá perguntar para as pessoas como é que é sonhar, como é que é perceber o mundo sendo privado de algum sentido, né? E saíram respostas tão interessantes. Olha só, um cego de nascença, ao contrário desse aqui que enxergou um dia, né? Um cego de nascença, olha como ele achava que funcionava a visão. Olha só como que ele elaborou um funcionamento da visão. E como ele chegou a essa elaboração. Porque assim, quando você ouve alguém falar alguma coisa, essa pessoa precisa estar perto ou longe de você? Perto. Perto. Então, esse cego, nessa pesquisa que os meus alunos fizeram, estava dizendo o seguinte, que numa ocasião ele conversava com alguém, e aí esse alguém falou, olha, lá vem fulano, e que ele, ato contínuo, se virou e falou, oi, fulano. Aí que o interlocutor dele disse, não, mas fulano não vai te ouvir porque ele está longe. Entenderam a descrição? Entenderam, Sim. gente? Aí, como que ele imaginou que funcionava a visão? Ora, se para eu ouvir uma pessoa é preciso que ela esteja perto, como é que é ver uma pessoa que está longe? Então, ele achava que os olhos... Olha a representação que ele tinha. Gente, que maluco. Claro que é uma vivência dele, não vou dizer que seja esposo, mas foi isso que ele relatou e foi isso que os meus alunos trouxeram, né? Então, ele imaginava que os olhos saíam da órbita, iam lá, pá, viam a pessoa e voltavam para a órbita. Olha só que maluco, né? Quer dizer, né, como, da mesma forma que talvez, como a Joyce citou, né, é muito difícil imaginar o nada, para uma pessoa que nunca viu, é muito difícil imaginar o que um olho, como é que é o funcionamento de um olho, como é que é ver. Ele não tem nem ideia de como é que é ver. Então, na viagem dele, ele imaginou isso, sabe? Que os olhos saíam da órbita e viam a pessoa e recuavam, né? Muito interessante. Deixa eu ver aqui. Tem uma série da Joyce, tem uma série que mostra a personagem namora uma garota cega, vai ao cinema e ele fala como representa os filmes pela audição. Interessantíssimo. Muito obrigada pela dica, Joyce. Mas eu acho que é bem por aí, né? A gente tem que considerar tudo isso. Mas muito interessante esse vídeo, né? Eu achei ele bem legal. Bom, vamos adiante. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Temos um tempinho ainda. Bom, vamos ver aqui esse primeiro vídeo aqui, que esse é um caso... Esse cara até já morreu. Vou colocar aqui, gente. Assistam o primeiro, tá? Por favor. E depois o segundo. O segundo está em inglês. Gente, para mim tá o vídeo anterior, professora. Você está carregando? Tá desligado, professora. Peraí que acho que caiu aqui. Peraí, gente. Desculpem. Vamos ver aqui. Está no vídeo anterior, né? Isso, tá no anterior.
Peraí. E agora? Agora foi. Agora foi. Pessoal, vocês terminaram de ver o vídeo do Ben? Sim. Antes da gente ir adiante, deixa eu só fazer alguns comentários. Esse menino, ele virou um estudo de caso, né? Eu acho que ele já morreu. Ele teve um outro problema de saúde. Se não me engano, ele morreu. Mas eu já vi o documentário na íntegra. E sabe uma coisa que me chocou muito, assim, me chamou muita atenção, melhor dizendo? A atitude da mãe dele, né? A gente está falando de psicologia, de percepção. Então, como que a mãe dele percebeu, assim, né, a cegueira do filho é muito interessante. E eu acho que... E esse menino, ele, assim, ele se orgulha pra caramba, ou se orgulhava, porque eu acho que ele faleceu de uma outra doença, do fato de ser o verdadeiro, né, bat-boy. Né? Ele realmente ali, ele é um bat-boy, assim, na real, né? Um menino morcego mesmo. E
E ele, assim, sabe, super assim, ele se recusava a usar bengala, cão-guia, tipo assim, é como se ele falasse assim, isso é coisa para a pessoa que é cega mesmo, porque vocês viram que ele nem se define como cego, né? Mas assim, o que é interessante é que a mãe dele não criou ele numa redoma. Era mais ou menos, ela dizia assim, você é meu filho, você é cego, e daí? Você pode tudo, você pode fazer o que você quiser, não importa se você é cego. Você vê ao longo do vídeo essa atitude da mãe, que eu acho que foi muito decisiva para que ele se desenvolvesse dessa forma. Para quem quiser ver o vídeo na íntegra, o documentário na íntegra, deve ter no YouTube, eu vi na TV, mas deve ter no YouTube, a atitude da mãe é muito interessante. Isso aí é só um comentário. Bom, vamos ver, em função do tempo, não sei quanto tempo dura esse daqui, deixa eu só ver aqui. Esse está em inglês, acho que ele não está traduzido. Terminaram de ver, gente? Sim. Olha o que é interessante aqui. Ele fala da ecolocalização, como nós vimos no videozinho anterior, né? Ele fala aquilo que o cego brasileiro disse, né? Que a pessoa não vê nem branco nem preto. Eu achei interessante. Mas eu queria chamar a atenção para 2 pontos, né?
a questão da plasticidade neural, viram como o estudo alemão mostrou que há um maior desenvolvimento da sensibilidade tátil, né? Nem tanto do cheiro, né? E acaba que eles usam muito tato, né? E isso é bem interessante. E mesmo quando eles usam a ecolocalização, você tem ali evidências de processamento nas áreas visuais do cérebro, mesmo que a fonte da informação seja auditiva. Então, quer dizer, mesmo cego, mesmo não tendo a visão, né, não tendo um nervo, a exemplo lá do Ben, né, você tem processamento na área visual, ou seja, você está realmente vendo, tendo uma percepção da visão sem a visão, né? Isso é muito interessante. Bom, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Como eu disse, vamos ver agora do tato. Já que a gente falou da sensação tátil, né? Vamos lá. Podem dar um play aí, gente. Então, uma coisa interessante que eu quero destacar nesse vídeo é que, não à toa, os órgãos que, né, melhor dizendo, a parte do tato que tem maior sensibilidade são exatamente aquelas partes que estão em contato direto com o mundo. Então, por isso que quando você bate a ponta do dedo, chega a doer em mim, né? Na porta, a porta do carro bate bem aqui na ponta, dói demais, porque as partes, isso tem a ver com, obviamente, uma história evolutiva, né? Então, as partes do corpo que estão em contato mais direto com o mundo são as que têm mais sensibilidade, né? Isso, obviamente, tem um valor evolutivo tremendo, né? Vocês viram ali que há os diferentes tipos de receptores, é por isso que a Linda Davidoff distingue 5 sentidos, ela desmembra o tato, né? Algum comentário, gente? Pessoal? Nenhum? Interessante o bigode e as antenas, né? Que eles falam. Bom, aí teria o olfato paladar, mas a nossa aula acabou. O resto da nossa aula eu devo continuar para não tomar muito tempo. Teria o olfato, o paladar e o sentido vestibular. Não tem videozinho, né? Mas o sentido de movimento do nosso corpo no espaço. Depois eu vou falar um pouco disso. Então, assim, tem poucos slides para a gente ver adiante, mas eu vou terminar esses slides na próxima aula e terminar o assunto percepção para a gente entrar em atenção. Pessoal, eu vou atualizar hoje
o aprender, vou baixar todos os vídeos atrasados que eu fiquei de baixar, ainda não baixei, mas vou ver se eu consigo atualizar. Esse daqui eu não devo postar hoje, claro, a aula de hoje eu devo postar, mas é porque a gente continua, né, aí nessa aula, nesses slides na próxima aula. Mas eu vou dar uma atualizada e o pessoal pediu aí para eu mandar uns vídeos, só confirmando, a solicitação é de vídeos de inteligência artificial? Era isso que eu fiquei devendo? Ou uns artigos, não sei, algumas referências. Inteligência artificial, né? Isso, e cognição. Então, deixa eu até anotar isso, porque eu vou fazer isso hoje. E aí, eu baixando esses vídeos, depois eu quero que vocês me deem um feedback se vocês tiveram ou não problema com essa nova leva de vídeos. Então, deixa eu ver aqui. IA, inteligência artificial. De resto, pessoal, é isso aí. Tá bom? Bom final de semana para todos. Até semana que vem. Até mais, professora. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professora. Até mais. Antes de mais nada, gente, alguma dúvida? Ficou alguma coisa que valesse a pena resgatar aqui? Alguma dúvida? Não, professora, acho que nesses 5 aí mais clássicos não, mas acho que nos 2 próximos talvez, que eu tô dando uma olhada aqui nos slides. Tá bom, então. Então falou, gente, até semana que vem. Grande abraço, bom final de semana. Tchau, tchau.